Você já deve ter ouvido falar de estar no lugar certo na hora certa, mas é bem diferente quando tem uma câmera gravando aquele exato momento. Capturar imagens incríveis nunca foi tão fácil, graças aos smartphones em nossos bolsos, mas alguns vídeos ainda podem te deixar de queixo no chão. Dito isso, vamos dar uma olhada em alguns momentos incríveis capturados pela câmera. Acidente de guindaste. Quando pensamos em acidentes envolvendo veículos, a maioria de nós imagina acidentes de carro, e não acidentes de guindaste. Mas eles acontecem ocasionalmente, como essa extraordinária filmagem, capturada durante a construção de uma ponte na Holanda em 2015. O que você está prestes a ver é algo chamado de Operação de Içamento, que deu terrivelmente errado. Esse grande objeto retangular sendo içado pelos dois guindastes é, na verdade, um segmento de ponte. O plano original era usar os dois guindastes para içar a peça da ponte e carregá-la ao longo do canal, na parte de trás de duas barcaças separadas. Mas aqui, os planejadores de içamento não consideraram os elementos que afetam a estabilidade dos guindastes, fatores como ventos, objetos pesados adicionais no convés e as alturas relativas dos guindastes. Todos se juntaram para desviar o centro de gravidade. Isso fez com que o mastro do primeiro guindaste falhasse, tombando em um dos edifícios próximos, arrastando a peça da ponte com ele e desestabilizando o segundo guindaste. Por incrível que pareça, apesar dos gritos e batidas, não houve vítimas fatais ou feridos. Mas se você ouvir com atenção, acho que pode ouvir alguém sendo demitido. Avalanche na estrada. As estradas estão cheias de motoristas que se movem frustrantemente devagar, mas poucos deles se encaixam na descrição de ritmo glacial, tão literalmente quanto esse. Em janeiro de 2020, uma forte nevasca no estado indiano de Himachal Pradesh causou uma série de avalanches dramáticas. Uma delas aconteceu na rodovia nacional da área, fazendo com que uma pequena geleira começasse a avançar ao longo da estrada. Como você pode ver, vários turistas sortudos, embora imprudentes, começaram a filmar o avanço da avalanche na esquina em direção a eles, sem nenhum sinal de que iria parar. Até que o perigo da situação realmente pareceu se instalar. Conforme a avalanche avança, ela engole sem esforço a van de alguém, e é um milagre ela não ter sido empurrada ladeira abaixo. Não sei o que é mais inacreditável, a avalanche ou os turistas querendo tirar uma foto pro Instagram. Lula gigante nas águas dos Estados Unidos. Apesar de ser capaz de atingir quase 13 metros de comprimento, a lula gigante é uma coisa incrivelmente rara de se esbarrar pela natureza. A maior parte do que se sabe sobre esses habitantes do Oceano Profundo vem de carcaças arrastadas para a costa. Isso foi até que essa notável filmagem foi capturada de um espécime gigantesco em 2019. O que você está vendo é a primeira filmagem ao vivo de uma lula gigante encontrada em águas dos Estados Unidos, e é apenas a segunda vez que uma dessas bestas gigantescas é gravada em vídeo. Para fazer a filmagem, a administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos implantou uma câmera de alto mar no Golfo do México, então foi apenas uma questão de esperar pacientemente. Os médicos Edith Wither e Nathan Robinson revisaram quase 20 horas de filmagens das profundezas do Golfo antes de descobrir este clipe de um dos animais mais evasivos do mundo. Isso é o que eu chamo de tempo bem gasto. Paraglider contra ventania violenta. Ninguém deve pensar que um parapente está livre de perigo, mas a atividade extrema vem com riscos que você provavelmente nunca iria considerar. Dê uma olhada nessa filmagem, capturada em 2017. Parece um ambiente seguro, nada muito fora do comum, mas se você olhar bem de perto, vai ver que várias asas de parapente estão rolando colina abaixo por conta própria. Pode não parecer muito, mas os ventos fortes e baixos responsáveis são os primeiros sinais de alerta de um redemoinho de poeira, um tipo de redemoinho de vida curta, mas perigoso. Quão perigoso? Bem, como você pode ver, consegue facilmente levantar do chão o desavisado parapente de Boris Chisco, arremessando ele para o alto como uma boneca de pano. Com o vento atingindo o planador no ângulo certo e na hora certa, não havia nada que Boris pudesse fazer para se manter no solo. Felizmente, ele foi capaz de desembaraçar seu arreio e recuperar o controle sem bater no chão. E felizmente, porque uma queda daquelas alturas no ângulo errado poderia facilmente ter quebrado alguns ossos, ou pior. A incrível recuperação que ele obteve é uma prova de sua experiência com parapente, e todos ficaram claramente impressionados. Queda de rochas em Spantchik. Não é todo dia que você evita uma situação mortal, mas isso é exatamente o que o alpinista Cheyenne Anwar fez, e ele tem o vídeo para provar isso. Durante uma expedição de escalada até o Pico Dourado de Spantchik, Paquistão, Cheyenne e alguns outros escaladores pararam no acampamento base da montanha, mas enquanto eles se preparavam para um momento de relaxamento, a área foi repentinamente mergulhada no caos por uma queda de pedras aterrorizante. E nós não estamos falando sobre pedrinhas.
Cheyenne foi quase totalmente eliminado por uma pedra gigantesca. Foi por um fio de cabelo, e seu companheiro teve ainda mais sorte. Apesar da rocha cair bem aos pés de um dos escaladores, milagrosamente ninguém ficou ferido. O momento extraordinário é, sem dúvida, uma das fugas mais sortudas já capturadas pela câmera, e mostra que você nunca sabe que tipo de perigos vão surgir na trilha. Colapso de Hakata. Quando você está tendo um daqueles dias, você já desejou que o chão simplesmente te engolisse de onde você estava? Bom, alguém em Fukuoka, no Japão, pode ter desejado isso um pouco demais em 2016. Sem aviso, um buraco gigante se abriu no meio da cidade movimentada. Acredita-se que tenha sido causada pelo fluxo de água em túneis em um canteiro de obras de metrô subterrâneo. A abertura supostamente media quase 30 metros de largura e 15 de profundidade. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas esse nem mesmo é o elemento mais surpreendente da história. Imagens de CCTV do lugar revelaram que o buraco gigante foi reparado em apenas 7 dias. Por mais impressionante que seja, nada vai ser o suficiente para me convencer de que não vou precisar de um elefante para teste de peso na estrada andando na minha frente, na minha próxima visita ao Japão. Segurança em primeiro lugar. Explosões de trincheira. Há mais de uma maneira de cavar um buraco. Então, por que usar uma pá quando você pode usar explosivos? Não, essa não é uma pergunta retórica. Pelo menos os especialistas da Daikon Blasting certamente não parecem pensar assim. Durante seu trabalho no Atlas Pipeline da Austrália, esses especialistas em explosivos foram chamados para explodir as enormes quantidades de rocha no subsolo. É uma maneira rápida, barata e fácil de escavar, e incrível de assistir. Em uma sucessão perfeitamente sincronizada, a trilha de explosão quase se parece com um monstruoso verme gigante cavando através da terra. Isso me deu uma ideia. Me lembro mais tarde de postar esse vídeo em sites de teoria da conspiração sem qualquer contexto. Caos total. Erupção do Monte Ontake. Com sorte, você nunca vai ter que enfrentar um desastre natural cara a cara, mas para alguns esse terror se torna realidade. Como em 2014, quando o youtuber Kuroteru carregou seu relato em primeira mão sobre a erupção do Monte Ontake no Japão, que explodiu enquanto eles estavam escalando. A aterrorizante nuvem cinza que você vê aqui é parte de uma erupção freática, uma explosão movida a vapor de um vulcão ativo, que pode resultar em uma parede de cinzas, vapor e detritos. Embora nenhum magma ou lava esteja presente, isso não significa que seja menos perigoso. Essas nuvens podem ser incrivelmente quentes e podem sufocar um ser humano em questão de minutos. Como você pode ver, a nuvem de cinzas se move incrivelmente rápida e em pouco tempo é capaz de engolir os alpinistas desavisados. Kuroteru explica na descrição do vídeo que eles conseguiram chegar a uma cabana de evacuação próxima para respirar, antes de fugir montanha abaixo, considerando o impacto devastador das erupções freáticas, potencialmente seguidas por rios de lava. Kuroteru sem dúvida teve a sorte de poder compartilhar esse vídeo. Cúpula de lava. Embora as erupções vulcânicas possam ser aterrorizantes, elas também podem nos proporcionar momentos de admiração, mesmo que esses momentos ocasionalmente sejam um pouco intrigantes, como essa foto incrivelmente rara de uma cúpula de lava quase perfeitamente simétrica de 1969. O fenômeno, que ocorre quando as bolhas de gás se expandem rapidamente na rocha derretida, foi capturado durante uma erupção do vulcão Kilauea, no Havaí. Fica um pouco mais incrível quando você percebe que esta cúpula tem pelo menos 20 metros de altura. É como ter 9 Shaquille O'Neal um em cima do outro. Mas o que é ainda mais louco é que em algumas circunstâncias, as fontes de lava responsáveis pela criação de cúpulas como essa atingiram alturas de 500 metros. Meu Deus, isso é como 234 Shaquille O'Neals, se ao menos as fontes de lava pudessem jogar basquete. Convair 340. Um pesadelo existe em muitas formas, e ao que parece uma delas é ver o motor de um avião pegar fogo, filmado de dentro da cabine. Esta filmagem angustiante foi capturada por um passageiro a bordo do voo Convair 340, do aeroporto Wonderboom, da Pretória, na África do Sul em 2018. Durante a decolagem em um voo de teste, o motor esquerdo do avião pegou fogo, e fontes do solo capturaram a filmagem do avião, deixando um rastro de fumaça marrom ao longo da pista. Esses aviões sob regulamento normal devem ser capazes de funcionar o bastante para realizar um pouso de emergência com apenas um motor, mas por alguma razão, quando os pilotos tentaram manobrar o avião de volta ao aeroporto, eles não conseguiram e caíram pouco depois. 2 pessoas morreram no acidente, e o desastre foi atribuído à má manutenção e aos pilotos com pouca experiência, com as imagens do passageiro sendo usadas como evidências na investigação. Enquanto os 18 sobreviventes do acidente, sem dúvida, ficaram gratos por sobreviver, o pesadelo com asas de avião queimando certamente vai garantir que eles nunca se esqueçam do que passaram. Mergulhadores de vulcões.
Em 1969, o homem caminhou na Lua. Em 2019, o homem chegou ao fundo do Fosso de Mariana. Mas você sabia que em 2014, o homem mergulhou em um dos vulcões mais perigosos e inacessíveis do mundo? E cara, ele conseguiu a filmagem para te provar isso. Este é Sam Cosman, um homem que corajosamente pisou nas profundezas da cratera Marum, em Vanuatu, uma ilha no Oceano Pacífico. Para se ter uma ideia de como isso é um desafio mortal, mais pessoas colocaram os pés na Lua do que nessa cratera vulcânica. Por mais durão que seja, Sam obviamente não usava apenas shorts e sandálias. Para sua aventura, ele vestiu uma roupa de proteção extrema Newtex, que o ajudou a resistir a temperaturas de, segundo suas estimativas, cerca de 538 graus Celsius. E se o calor por si só não bastasse, ele também enfrentou os respingos de lava inevitáveis e os frequentes projéteis de lava derretida, tudo em nome da ciência. A descida permitiu que Sam e sua equipe utilizassem a tecnologia para gerar um modelo 3D de um lago de lava, o primeiro do seu tipo. Se, como eu, você acha que pular em vulcões é ironicamente um dos trabalhos mais legais do planeta, dá só uma olhada nas redes sociais de Sam. E aí, qual desses momentos filmados deixou sua mandíbula no chão? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.